Olá, povo de Deus, graça e paz seja com todos, amém? Quero aqui agradecer ao Senhor Deus, primeiramente, uma vez mais por estar aqui nessa casa do Senhor Jesus, amém? A convite do nosso pastor Antônio, juntamente com a sua equipe. Eu quero assim louvar o Senhor por essa oportunidade, amém? Vamos estar orando ao Senhor, aprove ao Senhor uma vez mais, está aqui trazendo uma mensagem de Deus ao seu coração, amém? Aí onde você está na sua casa, refreia agora o seu coração, o teu espírito, e vamos juntos ouvir ao que o Senhor Deus tem para a nossa vida, amém? Feche os seus olhos aí em casa, se entregue ao Senhor Jesus e vamos juntos nessa mensagem entender aquilo que o Senhor Deus tem para a nossas vidas, amém? Pai, em teu santo nome, uma vez mais estamos aqui, Senhor, para te pedir, Senhor Jesus, venha ser conosco, a trabalhar na nossa vida, no nosso espírito agora, através da tua santa e genuína palavra, ela que é infalível, ela que é perspicaz, ela que vai de encontro às nossas necessidades. Fala conosco, Senhor Jesus, restaura em nós o poder da escuta, de poder te escutar, Senhor Jesus, o poder de escutar a tua santa palavra. Então, Senhor Jesus, se faz presente uma vez mais e o teu nome seja glorificado. Amém, meu irmão? Graças a Deus. Vamos lá, abra a tua Bíblia em Ageu, amém? Ageu capítulo 1, amém? Ageu capítulo 1. Verso 1, amém? Vamos discorrer a palavra do Senhor Jesus agora, amém? No ano segundo do rei Dário, no 6º mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, a Zorobabel, filho de Sartiel, príncipe de Judá, e a José, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos exércitos, dizendo: este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Isto é o povo dizendo. Aí o 3, Veio, pois, a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: é para vós tempo de habitardes nas vossas casas estucadas, e esta casa, amém, há de ficar deserta? Uma pergunta de Deus a uma prerrogativa do povo, amém? Então, ou seja, Deus aqui está falando, assim fala o Senhor, né? Este povo, ou seja, o povo diz uma coisa e Deus está falando outra. O povo diz uma coisa e o povo está dizendo outra, amém? Aí o 4, é para vós tempo de habitares em vossas casas estucadas, e esta casa há de ficar deserta? Ou seja, Deus está recobrando uma atenção a este povo. Deus está chamando uma atenção deste povo. Amém? Desse povo que diz que ainda não é tempo de edificar a casa de Deus. Amém? Aí o 5. Ora, pois, assim diz o Senhor dos exércitos, aplicai os vossos corações aos vossos caminhos. Ou seja, Deus está vendo o povo, Deus está observando esse povo. Embora este povo, que se disse ainda não ser o tempo de edificar a casa de Deus, mas Deus está vendo a atitude desse povo, Deus está vendo o comportamento, Deus está vendo o resultado dessa atitude. Que atitude é essa, irmão? Dessa atitude de deixar as coisas de Deus para depois, a edificação do templo para depois. Deus está vendo a maneira com que isso está acontecendo na vida deles, ok? Aí agora ele vai
Deus ele vai pegar e vai falar, olha, já que vocês estão tão assertivo dessa questão, já que vocês estão tão certeiros daquilo que vocês estão passando, então venha comigo aqui que eu vou fazer vocês pensar. Isso Deus. Ora, pois, assim diz o Senhor Deus, o Senhor dos Exércitos, os 5. Aplicai os vossos corações ao vosso caminho. Aí ele vai falar. Então, já que vocês estão falando que vocês estão certos, então observe a vida de vocês. O 6. Semeais muito e colheis pouco. Vocês não estão falando que vocês estão certos? Então, olha, vocês semeiam muito e colhem pouco. É certo para vocês? Come, mas não se fartais. Tá bom para vocês? Bebeis, mas não ainda saciai-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. Eu que recebe salário em saco furado. Deus aqui está falando para eles, se vocês não enxergarem isso, eu só estou abrindo os olhos de vocês, mas olha o que está acontecendo com vocês. Vocês estão semeando muito, de fato, vocês estão trabalhando demais, vocês têm o labor, vocês saem a trabalhar, vocês estão trabalhando muito, mas só que também semeiam pouco, vocês estão colhendo pouco. E come, mas não se farta. Irmãos, então agora Deus pega e fala para eles, olha só, vocês não estão observando, mas olha o que está acontecendo com vocês. É fato ou não é? Então, irmãos, é sobre esse assunto aqui que nós vamos falar hoje acerca da palavra do Senhor Jesus, né? Ao inteirinho da conversa aqui, né? Esse assunto de que Deus, aliás, os meus projetos e os meus planos podem interferir, as minhas vontades podem me tirar da vontade de Deus. Então é sobre esse assunto que nós vamos decorrer aqui hoje, amém? Então vamos lá, só para entender um pouco do contexto aqui, para os irmãos entenderem um pouco da tratativa aqui que Deus estava fazendo com o povo, usando o intermédio de Ageu e Zacarias, dos 2 profetas, amém? Então vamos lá, este povo de Deus, eles estavam cativos, né? Ao povo persa, médio persa. Então Deus, uma vez mais, usa de misericórdia e liberta esse povo. Este povo, depois, sendo liberto, volta, depois de 70 anos estarem cativo ao povo médio persa, depois de 70 anos estarem cativo ali, eles voltam de novo para Jerusalém. Amém? Só que isso eles têm, Deus dá um aval para eles. Usando os reis, Deus dá o aval para eles voltarem. Só que nisso, quando o povo chega, aleluia, quando eles voltam para Jerusalém, eles acabam que vendo as coisas não conforme eles deixaram. Eles acabam vendo empecilhos, eles acabam vendo muitas controvérsias para eles, para o povo de Deus. E isso acabou que não deixando muito confortável. Só que Deus, quando Deus tira esse povo do cativeiro, Deus dá uma ordem para eles voltarem para lá e assim edificar a casa dele, a casa do Senhor Jesus. Só que passados 17 anos que eles voltaram, a coisa ficou na mesma, irmãos. Essa questão deles pegarem, voltarem para Jerusalém com aval que Deus fez, usou o homem com intermédio de Deus, através do intermédio de Deus, eles voltaram, após 17 anos, ficaram normal, não se atinaram à vontade de Deus, não voltaram a fazer aquilo que o Senhor pediu. Só queria ressaltar aqui, irmão, que na época, aquele templo, no Velho Testamento, era aonde Deus manifestava. E Deus queria mostrar para este povo que quando eles voltassem lá, era para edificar a casa aonde Deus se manifestava. Era dessa forma que nós aprendemos, e era assim que Deus manifestava. Deus vinha no templo dele. Então, quando Deus resgata esse povo, a primeira ordem que Deus dá, olha, assim que vocês chegarem lá, edifica o templo. Ou seja, se vocês saírem daqui, tenha certeza, você está saindo dessa porque a minha mão te tirou. Irmão, em nome de Jesus, Deus te tirou.
Deus te tirou do lamaçal do pecado. Deus me resgatou e te resgatou do lamaçal do pecado, para trazer para a casa dele. E hoje o manifestar dele não está só apenas no templo, mas o templo, o véu se rasgou, esse templo somos eu e você, nós sabemos disso. Mas essa questão aqui era um quanto mais. Deus contava com este povo. Deus, lá no alto sublime trono, era como se Deus imaginasse: eles não vão me deixar, porque eles viram a minha mão poderosa resgatando eles. Só que agora eles 17 anos ali, a mesma coisa. Então agora Deus levanta Ageu e Zacarias, que a gente vai entender aqui também, que são esses profetas, eles se levantam nesse mesmo tempo. Aí Deus levanta esses profetas, Ageu, para falar para este povo: olha, gente, a coisa aqui não está como Deus quer. Olha, gente, vocês esqueceram do pacto que vocês fizeram para com Deus. É mais ou menos o profeta, Deus usando o profeta para dizer: olha, vocês abandonaram o projeto de Deus. Vocês não estão indo de acordo com a vontade de Deus. E aí o que a gente encontra na palavra do Senhor Jesus, a gente aqui já começa a dizer, já começa a interpretar nessa passagem aqui, a gente já começa a ver um grande dilema entre a vontade de Deus e a vontade do povo. Ora, se eu aceitei Jesus, irmão, aqui eu já quero liberar uma palavra profética. Se eu aceitei Jesus, se eu reconheci Ele como o único e suficiente Salvador, eu já não tenho mais que carregar dilemas na minha vida. Já não é mais para a altura deste campeonato para mim estar colocando em xeque, em voga, a vontade de Deus. Não é mais uma maneira, é modus vivendi. Eu tenho que viver a vontade suprema de Deus. Só que aqui a gente encontra um duelo entre a minha vontade e a vontade de Deus, a vontade soberana de Deus. E aí, irmãos, aqui já de início de conversa, a gente já depara com esse duelo, com essas controvérsias. Aí o povo fala assim, Deus manifesta no capítulo 2, assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo: este povo, que povo é este? O povo santo que Deus tirou, o povo que viu agir de Deus, o povo que gozou da vontade benevolente de Deus, o povo a qual Deus resgatou lá do lamaçal do pecado e trouxe para o lado de cá, para o lado da vida. Deus vê este povo acochear entre dois pensamentos. E aí, irmãos, aqui que a gente começa a observar esse duelo, esse confronto de quereres, de vontades. Aleluias. E aí então, irmãos, é isso que eu queria, é isso que agora que eu queria conversar, é isso aqui que a palavra de Deus pulou no meu coração. Aí esse povo agora chega e fala, este povo está dizendo aqui, olha, ainda não veio o tempo. Irmãos, depois de tudo, peraí, depois de tudo acontecer, depois de tudo isso, você vira como quem não fosse nada e fala agora que não é o tempo, não é este o tempo? Aleluia. Então, irmão, eu quero aqui à luz da palavra do Senhor Jesus entender com os irmãos que é um problema, porque quando as minhas coisas podem nos desviar das coisas de Deus. Para mim, irmãos, para a gente que começa a andar um pouco com o Senhor Jesus, e a gente começa a deparar com os nossos irmãos, e a gente começa a somar em fé, o que mais a gente tem observado, irmãos, na vida dos nossos irmãos, e aí eu quero trazer a conversa aqui para nós, embora que isso seja
um vídeo, um áudio que eu sei que vai romper aí barreiras e vai trabalhar em corações. Mas aqui o que eu quero dizer é o seguinte, irmão, o que a gente mais observa são pessoas, homens e mulheres de Deus, cheios de projetos e de planos, mas que planos e projetos que acabam nos furtando, nos roubando da vontade de Deus. São coisas e projetos que Deus passa de largo, não está nesse projeto. E aí eu quero entender com os irmãos que o que é meu pode me corromper com o que é dele. Ou seja, as minhas vontades, aquilo que é meu, pode me fazer com que eu corrompa de acordo com a vontade de Deus. E isso é muito sério, irmãos. Isso é muito sério, porque acabam entrando no que eu acho, não o que Deus tem. O que eu desejo agora pode me desviar daquilo que Deus preparou para mim. O que eu desejo agora pode me desviar do projeto daquilo que eu nasci. E é um problema. E é um problema. É um ponto fora da curva. É um divisor de águas. A gente fala, irmãos, e fala com muita propriedade. Quando a gente, por exemplo, alguém quer se casar, tem um planejamento, alguma coisa, mas o jugo não prevalece porque são jugo desiguais. É um jugo desigual. Isso nada mais é que um jugo desigual. Ora, as coisas de Deus estão para um lado e os meus estão para os outros, para outro lado. Amém, meu irmão? Tem uma frase de um grande homem de Deus que chama Warren Wesley, que ele diz o seguinte, né, num livro que ele tem, Cristão em uma sociedade não cristã. Warren Wesley, ele diz o seguinte: um dos maiores erros na vida de um homem é abrir mão do que ele mais deseja na vida por aquilo que ele deseja no momento. Está entendendo? Ele diz o seguinte, olha, o erro maior de um homem é quando ele abre mão, em outras palavras ele está dizendo, abre mão de um propósito por um momento. Você está entendendo? E a gente, irmão, infelizmente, a gente vive num mundo performático demais. E a gente quer carregar essa performance para dentro da casa de Deus, das coisas de Deus. E é um problema. Porque aqui, na casa de Deus, não é o performático. Você já viu você conversando com o performático? Ele é o seguinte, olha, irmão, você tem culto quinta, tem culto segunda, oração, eu estou lá. Não, quarta eu estou lá, sexta eu estou lá, domingo eu estou lá, ótimo, estou bem. Amém por isso, irmão, glória a Deus. Mas a pessoa ela só se apega nisso. Eu vou 4 vezes no culto, você só vai 2. Eu oro 3 vezes, você só ora 1, performático. Eu oro 40 minutos, você só ora 10, performático. Ele se apega na performance, não naquilo que Deus tem. E isso para Deus não serve, não funciona, não é assim. Aleluias, glória a Deus, aleluias, aleluias. Aí, irmãos, a gente depara um homem chamado por Deus, escolhido por Deus, uma nação escolhida por Deus, que Deus resgatou, mas que agora abre mão do propósito de Deus para viver o seu próprio propósito. Aleluia! Um povo que foi chamado para reconstruir uma história.
Um povo que Deus chamou para recomeçar. Um povo que Deus pegou e faz assim, olha, eu vou fazer um restart com vocês. Eu vou restartar novamente com vocês. Eu estou afim, embora vocês pisaram na bola, vocês me negaram, vocês negaram o meu nome, mas eu estou afim, porque amo vocês, amo você, vou recomeçar tudo de novo. E Deus conta com esses, só que esses não aceitam. Preferem viver a vida, preferem viver o acaso, preferem viver o agora. Deus conta com você, meu irmão. Deus espera de você. Deus espera de você, sabe por quê? Porque você foi único. E eu tenho certeza que Deus está falando com você mesmo. Deus conta com você, porque você é único. Às vezes você pode até ter escutado do seu pai: você nasceu porque o preservativo rasgou. Você nasceu porque foi um erro, eu e sua mãe não combinamos de você nascer, mas Deus te fez único para o projeto dele. Não há ninguém, não há nenhum cristão que veio nessa terra por acaso. Não há nenhum servo de Deus, irmão, não tem nenhum servo de Deus, criatura de Deus que veio a essa terra por acaso. Aleluias. Amém, irmãos? Então, nesse projeto, nessa história, você é um. E Deus conta com esse um, a saber, você. Você, Deus conta com você. Para quê, meu irmão? Para recomeçar uma nova história. Para recomeçar. Para recomeçar, o que Deus precisa? Você. Para fazer tudo de novo, para fazer os negócios acontecer, o que Deus precisa? Você. E quem Deus espera do outro lado para abraçar, para dizer valeu a pena? Você. Você é o único na terra que Deus espera do outro lado para cantar juntos o hino da vitória. É com você, o negócio é com você, aleluias. E aí, irmãos, por isso que aqui eu quero dar um tema a essa mensagem: minha casa ou casa de Deus? Minha casa ou a casa de Deus? E é aqui que nós vamos começar a mensagem hoje, no nome de Jesus. Amém, irmãos? Esse texto é um texto emblemático demais. É um texto que nos chama a atenção para um propósito de Deus. Amém? É um texto que vem nos balizar entre a minha vontade e a vontade de Deus. É um texto no qual, onde nós vimos aqui, acompanhamos o manifestar de Deus, através de a manifestação de Deus vem, não para uma aprovação minha, mas ele vem para interromper exatamente os meus projetos. Você está entendendo aí, meu amado? Está entendendo, minha amada? Aqui Deus está se manifestando, não é para trazer uma bênção, Deus está se manifestando para exortar. Amém? É Deus manifestando e interrompendo os meus sonhos, os meus projetos. Peraí, então esse Deus que eu sirvo não é um Deus de brincadeira. Então peraí, eu preciso me achar no lugar, nesse papel, nesse cenário. Aqui eu venho fazer a qual eu me incumbência nesse plano divino e único. Não é mais do jeito que eu quero, não é mais da forma que eu penso. Então aqui Deus vem se manifestando sim contra, Deus desce no arraial, Deus manifesta, mas não agora para fazer as minhas vontades, os meus desejos, realizar os meus sonhos, mas Ele se manifesta justamente para bloqueá-los. Então, irmãos, e aqui eu quero abrir um parênteses para os irmãos. O que eu mais vejo, irmãos, é Deus interrompendo processo na vida de crente.
É Deus interrompendo o processo na vida de servo dele. É Deus interrompendo, se manifestando, está errado. Sabe por que não está funcionando? Sabe por que não vai? Porque eu não estou nesse projeto. Derrece. Sabe por que não está dando certo? Porque em hipótese nenhuma você recebeu a autorização minha. Sabe por que não está dando certo? Porque você foi e eu fiquei. Nácia, comanácia. E aí Deus se manifesta nesse cenário todo. E aí tá, meu Deus, eu estou orando tanto, eu estou buscando tanto, mas você foi só. Narava subcomanácia. Você foi só. É Deus olhando, mas quem te trouxe até aqui? Quem mandou você fazer? Quem te autorizou? E aí, o problema nosso é que a gente romanceia demais o Evangelho. Sabe o que acontece? A gente vai andando nessa caminhada e a gente debruça nisso. Tá bem, é a minha vontade. Quem falou que é agora a hora de edificar o templo? Será? É a minha vez. Ainda chega para Deus. Deus, agora é a minha vez. A sua vez espera. Como quem diz, Senhor, o Senhor aguenta esperar. Eu não. Mas quem é que te disse isso? Irmão, minha irmã, da onde? Que doutrina é essa? Da onde você tirou isso? Nós somos servos, obedientes, filhos da luz, trazido, veio lá do lamaçal do pecado para a luz. Aleluias, aleluias. E aí, irmãos, o que mais a gente depara é isso. Projetos até lindos demais. A pessoa começa a conversar com você e fala, meu Deus, coisa linda, encantadora. Mas aí você começa a ver essas interrupções. E aí muitas das vezes a gente fala, meu Deus, não é possível. E muitas das vezes não é nem o diabo, é o próprio Deus interrompendo. É o próprio Deus falando, não é assim. E a gente está colocando culpa no diabo. Mas é Deus falando, chega! Basta! Nava subcomanácia. É a minha vez, é a minha casa, é do meu jeito, é como eu quero. Berebê, que é Venécia. Sabe, irmão, mas só que aí passa-se o tempo, as necessidades, os anseios, as minhas vontades, fala mais alto. Então Deus fica ali, Espírito Santo, fica aqui, mesmo que seja por um momento, mas eu preciso. Ai, vá subcomanácia. Aí a palavra está falando, este povo diz, perceba como Deus vem agora se manifestando, já não é mais filho, já não é mais meu povo, já é este povo. Sabe, irmão, a coisa vai se desgastando tanto. É como nós. A amizade, quando ela não é nutrida, não é tratada, não é bem aquecida pelo convívio, a coisa vai se esfriando. Deus está esperando 17 anos. Então quando ele se manifesta, já não é mais filho, já não é nem mais servo, é este povo, se tornou igual, se tornou massa de manobra, era o que estava acontecendo. Aí um começa a falar, ai, mas esse tempo não é a hora de fazer isso não, ai, é a hora, você acha que eu vou lavar o banheiro, eu vou fazer minha unha, ai, é hora de eu pregar, mas o pastor é uma benção, me chama para pregar na hora que eu vou ter que fazer minhas coisas, me chama para ajudar a pintar, mas é a hora que eu vou ter que cortar meu cabelo, a hora é agora. Olha a situação, olha as coisas, olha o mundo pregando para nós, irmãos.
Olha o mundo trazendo a mensagem viva e eficaz de Deus para nós. Daraba, subquéria. E este povo, aí Deus agora se manifesta. É um Deus irado. É Deus irado. Eu quero saber se você, aí do outro lado com a sua teologia, derruba isso, dizendo que Deus não se ira. Terra, nava, subcomanácia. Deus agora vira para o povo, este povo que se tornaram igual, este povo que viraram as costas para mim, este povo que ouviu a palavra no ouvido e saiu no outro, esse povo que até então tinha me emprestado o coração para mim trabalhar, este povo diz para mim que não é a minha hora. Anácia, nava, subcomandábia. Eu estou sentindo a presença dele. Eu estou sentindo a presença dele. Eu estou sentindo a presença dele falando: volta! Enquanto é tempo, volta! Recomeça! Deus está falando com alguém aí. Anabassubi. Este povo diz. Que povo é esse? Esse povo está falando com a voz unânime. Mas não era só um. O povo, irmão, se virou contra Deus. O povo, irmão, uma nação, era unânime a dizer: é verdade. O negócio começa assim, irmão. O negócio começa assim, é mesmo. É, rapaz, verdade, né? Me parece que é tudo nos horários adversos. Eu também estava marcado com a unha para me fazer, mas aí me delegaram lá para limpar um banheiro. O outro vira, é verdade, viu, irmãos? O pastor me inventa lá de limpar, de pintar a igreja, mas justamente hoje que eu tinha o tempo para cortar o cabelo. Aí o outro inventa, nossa, parece que não tem ninguém, só eu que faço as coisas. Era a voz unânime. O povo começa a falar, e aí, irmãos, aquele que não tem o Espírito Santo, aquele que não tem Jesus, aquele que não tem uma vida com Deus, ele se torna massa de manobra. Então tudo que ele ouve, é tudo que ele ouve. Ele não tem um crivo a ouvir. Ele perdeu a sensibilidade espiritual para discernir o que é de Deus e o que não é. E ele vai. É um fala uma coisa daqui, outro fala dali, outro fala do irmão, e eu vou emprestando ouvido, e eu vou enchendo o meu coração dessas coisas. Fica de um tamanho que eu não cabe mais, eu não consigo administrar. É onde o inimigo vem e faz morada. A voz se torna unânime. Cadê Deus? Foi embora. Cadê o agir de Deus? Foi embora. Para o povo de Deus, que se diz de Deus, foi embora. Porque Deus agora volta a se manifestar e diz: este povo se tornou igual. É deprimente demais, irmãos. É triste demais. A gente vê como é fácil. Me parece que tem pessoas, irmãos, que vêm, mas como é fácil ser ludibriado. Como é fácil ser enganado. Como é fácil, sabe, irmão, ser encantado. Se deixa encantar com as coisas desse mundo. Como é fácil. Lembra de Demas? Por amar o presente século. Me parece que a teologia ou o achismo, sei lá o que eu posso falar de Demas, nos acompanha até os dias de hoje. Por amar o presente século e tudo que nele há. As más conversações, as más línguas, isso é sã doutrina, irmão, é palavra, é o que eu e você escuta todo dia na casa de Deus. Mas o que a gente faz com tudo isso? E a voz era unânime: não é tempo de edificar a casa de Deus. Estavam resolutos disso, estavam certeiros disso.
fácil, irmãos. Como é fácil. A mídia nos rouba assim com uma facilidade. E parece que a gente vai se envolvendo nesse emaranhado. A gente vai se mesclando com as coisas que vêm, que dá prazer, que dá paladar. E não é esse o nosso território. E não é essa a nossa pegada. Você não foi criado para isso, meu irmão. Nós não fomos criados para esse mundo. Nosso como Amácia é envolvido facilmente, é uma presa fácil demais. Aleluia! E este povo envolvido por tudo isso diz: ainda não é chegado o tempo. Aleluia! 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 É um perigo, irmãos. É um perigo a gente trabalhar ou alicerçar a nossa fé nos achismos e nos sentimentos. É boca de Deus ou não é, irmão? Amém? Ou é de Deus ou não é? Amém? Eu creio na multiforme graça de Deus, creio. Amém? Eu creio num Deus que trabalha no sentimento, usa de uma forma, olha, um sentimento, mas isso aí, irmão, virou assim, clichê. O meu sentimento, ou é de Deus ou não é. Porque os meus sentimentos me roubam muitas vezes da vontade, da presença de Deus, das vontades de Deus. Amém? A gente precisa tomar cuidado com isso, com esse sentimento. Ou é de Deus ou não é. Amém, irmãos? Cuidado, porque muitas das vezes a gente é pautado e guiado por sentimentos. Amém? Deus está falando com alguém. Ainda não é chegado o tempo. Essa era uma compreensão que foi dita. Por quê? Por causa da acomodação temerosa, aleluia, e egoísta daquele povo. Por isso que eles falaram isso. Porque se tornou cômodo. Ora, Deus me tirou mesmo, é verdade. Então agora eu vou deitar em berço esplêndido, esquecer. Deus, afinal de contas, Deus me honrou. Olha que maravilha. Estou do outro lado, passei, as coisas de Deus estão acontecendo, já me tirou. E agora eu estou do outro lado. Mas isto é uma questão para quem age de uma forma temerosa diante de Deus. Sabe? Não é um temor daqueles que começam a andar com Deus. E é saudável isso. Mas a maneira temerosa aqui, ela se encaixa de um jeito. Eu não vou fazer mais não, sabe por quê? Porque vai que se levanta de novo o oponente. Já viu dessa? Tem pessoas que é assim. Eu não vou nem orar ali, por quê? Porque tô na bênção, vai que vem alguma retaliação. Irmão, que conversa é essa? Tu é um homem lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Quem te cobra é Deus. Essa maneira temerosa aqui que eles ficavam, era isso, irmão. Mas vai que a gente se levanta de novo, começa a edificar aí, e vem de novo os persas aqui, vem bagunçar de novo com a gente. É verdade mesmo, deixa isso para lá. Uma maneira temerosa. E outra questão era a maneira egoísta de ver a coisa. É eu primeiro. Chegou a minha vez. E quem falou que é a sua vez? Quem falou que é a minha vez? Se o que está reservado para nós está por vir. Se o que está reservado para nós é o melhor, ainda está por vir ainda. Então aqui, quando eles dizem isso, é uma maneira temerosa e egoísta. Porque é uma maneira que eles acharam de ficar e até de se respaldar para com Deus. Deus, não estou fazendo isso aqui, o senhor sabe. Até mesmo porque é que eu começo a fazer e vem de novo esse levante. Conversa fiada, irmão. Quem te chamou te garante. Não é isso que a gente fala? Que a gente escuta dizer? Quem te chamou te garante, no nome de Jesus. Amém? Aleluia. Então, irmãos,
eles pegaram, receberam autorização, eles estavam com tudo na mão para edificar, eles tinham tudo, além de uma autorização dos reis, eles estavam com um cheque assinado com Deus, falou: olha, pode ir, vocês devem fazer e mais, vocês devem ir e mais, vocês devem chegar lá e edificar o templo, porque, volta a falar, o templo simbolizava o quê? Presença de Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. E aí, eles estavam falando aqui, olha, o verso 1 e o 4, ele está falando: é para vós, agora vem outra questão, é para vós tempo de habitarem em vossas casas estucadas, e estas casas há de ficar, e esta casa há de ficar deserta? Ou seja, Deus está falando para eles assim, devolvendo a conversa. Então, quer dizer que é tempo, não é tempo de edificar minha casa não, né? Ah, tá certo. Então é tempo de vocês ficar nas suas casas luxuosas. Então é o tempo agora de vocês se acomodar e vencer a batalha e acabou. Irmãos, apóstolo Paulo, ele falou uma coisa, a ascensão dele para o céu, ele falou: combati o bom combate, encerrei minha carreira, e ele fez um algo sobrenatural, ele guardou a fé. Olha a visão equivocada e distorcida do povo. Eles pegaram, com o vislumbre do que estava acontecendo, ficaram, estucaram a casa bonitinha, tal, e não é pecado nenhum, irmão. Você tem uma casa bonitinha, no melhor lugar, pintadinha, bem decoradinha, é bênção de Deus. Só que agora aí parar o projeto de Deus, será que Deus lhe chamou só para isso? Será que o fundamento principal Deus concretizou na sua vida? Será que Deus lhe chamou só para isso? Para conseguir alguma posição, para conseguir uma porta aberta, para se dar bem, louvado seja Deus, no casamento, para se dar bem ainda que seja no ministério? Será que Deus então só chamou para isso? Será que Deus pegou, chamou, te transformou, te resgatou, investiu na sua vida, te tornou um servo de Deus só para você ser uma represa da bênção de Deus? Porque represa, né? Evidentemente represa. A bênção vem, represa e para em você. Eu me torno abençoador, irmão, quando a bênção vem e jorra, passa através de mim e essa bênção alcança outro. Aí eu sou um abençoador. Eu sou um homem abençoado. Olha a visão equivocada deste povo. Então agora eu estou dentro de casa, acabou, tá bom para mim. Olha que maravilha. Consegui, tive êxito, afinal de contas, fruto do meu trabalho. Afinal de contas, eu sou um cara que consagra o meu salário, eu sou um cara que consagra o meu trabalho. Acabou. Mas aí Deus está falando, então quer dizer que é tempo de vocês habitarem em casas luxuosas? Será que é essa casa que vocês estão fazendo? É melhor que a casa que eu estou fazendo a moradia celestial? Será que é isso? Será que é esse o propósito? Será que é a hora de vocês falar, ponto final, acabou e está tudo certo? Aleluia. Irmãos, nós precisamos reaver os nossos conceitos. Aleluia. Será que os nossos projetos particulares têm a ver com os projetos de Deus? Será, irmão, o que eu estou fazendo hoje, seja em qualquer área na minha vida, será que isso perpassa ou vai desaguar no projeto de Deus? Será que com tudo que eu andei, com tudo que eu pelejei, hoje eu estou, do jeito que eu estou, o modo que eu estou, será que eu estou vivendo dentro, estou enquadrado num projeto de Deus? Será que se eu olhar hoje para o meu ministério, para o meu chamado, eu estou, será que vivendo um tempo, um projeto de Deus para a minha vida? Será que se eu olhar para o meu casamento hoje, será que é um projeto, e esse projeto foi um projeto que Deus teve para o meu casamento? Aleluia. Cuidado, irmãos, sabe por quê? Porque podemos estar cuidando do nosso interesse e ignorando a necessidade do outro.
Amém? Eu posso estar demais mergulhado no interesse meu, num profundo interesse, e não é errado. Mas esse mergulho, sem olhar a quem nem para quem, eu posso estar esquecendo e ignorando a necessidade de um próximo. E aí eu fujo completamente daquilo que Deus deixou desenhado no seu Evangelho. Amém? Então, irmão, é cada vez mais notório essa competição, essa individualidade, é cada vez mais notória essa desigualdade. O povo estava ali, eu estou estucando a minha casa, eu tô fazendo a minha casa, eu estou cuidando da minha casa. Pois é, mas eu estou deixando a casa do outro ali, irmão. Eu estou deixando a casa daquele mais necessitado. E mais, eu estou deixando a casa de Deus de lado. Aleluia. E aí, 17 anos. Você imagina agora como que estava aquele tempo. 17 anos, começou, parou. Você imagina você, irmão. Você tem uma casa, sonhou com a casa, comprou o terreno, começou a construir. Aí você pegou, começou a edificar ali, começou a colocar os primeiros blocos. Construiu uma parede, construiu uma outra, a quarta, a quinta, chegou na sexta, já não deu. Aí você já parou. Aí aquilo ali ficou abandonado por 17 anos. Imagina como fica essa construção, 17 anos abandonada. Imagina como fica aquilo, irmão. Ali é destroços, ali destroços por todo lado. Vê ruína, vê mato, vê escombro por todo lado. Uma sensação horrível para você chegar num lugar desse. E imagina você como dono chegar 17 anos depois, meu Deus, olha como é que tá. Eu já podia até ter aqui dentro. Independente da situação não. Mas eu já podia até estar aqui dentro. Mas olha a ruína que é, destruição. É uma sensação horrível. E se nós falamos que Deus pediu para aquele povo erguer aquele templo, e nós sabemos, entendemos aqui na palavra, que aquele templo, naquela época, era sinal de presença de Deus. Agora que o véu foi rasgado, nós tornamos o templo de Deus. Amém? Quem sabe, irmãos, Deus veio, e Deus tem algo mais ou menos assim. Há quanto tempo Deus está chamando? E Deus de repente olha agora, irmão. Olha para a minha e para a sua vida. Será que Ele está vendo uma casa realmente edificada? Será que Ele está vendo um templo edificado? Será que Ele está deparando com uma casa adornada? Ou com escombro? E se é escombro, irmãos? E se é destroços? Qual é a tua área? Qual é a tua área que se tornou um destroço? Qual é a tua área que foi abandonada, que foi esquecida, que foi deixada para trás, mas que está tanto tempo abandonada que você passa até de largo e fala, meu Deus, eu não quero mexer, eu estou sem jeito de mexer, eu confesso, Senhor Jesus, isso aqui foi deixado de lado, mas irmão, é essa área que Deus hoje quer entrar, é aí que Deus quer entrar, é aí que Deus quer mexer, é aí que Deus quer arrastar os matos, é aí que Deus quer tirar os escombros, é aí que Deus quer enxergar de novo essa estrutura para edificar. É exatamente aí que Deus está entrando agora, para trazer novamente, recomeçar essa construção. Aleluia, glória a Deus. Deus tem algo novo para fazer na minha e na tua vida. A questão é abrir e dizer, Pai, é agora, é do seu jeito, é do teu modo, é como tu queres. Aleluia, glória a Deus. Quantos são os nossos escombros? Será, irmãos? Será que não é as nossas famílias? Será que não é o escombro onde ficou destruído, desconfigurado, onde desconcertou?
Será que é uma questão com meu filho que eu não sei tratar? Será uma questão com a minha filha que eu não estou sabendo tratar? Ou com minha esposa, com meu esposo que eu não estou sabendo lidar? Em que área? Qual é essa área que foi desconstruída? Aleluia, aleluia. Qual é essa área, irmão, que foi corrompida? Deus está entrando hoje. Deus quer entrar hoje para reconstruir. O negócio é hoje, o negócio é agora. Mas não é hoje, irmão. Olha, irmão, mas é tão difícil. Irmão, não escuta. Isso é a voz do povo. Isso aí não é a voz de Deus, isso é a voz do inimigo. Deus está falando, tem jeito, dá jeito, vamos recomeçar, vamos reconstruir. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, glória a Deus. Amém, irmãos? Aí ele fala algo tremendo aqui, olha, no verso 5. Aí ele fala assim, olha, considerai. Ele ora, pois assim diz o Senhor dos Exércitos, aplique os vossos corações aos vossos caminhos. Aleluia, aleluia. Ele estava falando aqui, olha, o povo de tão viver no automático, eles estavam fazendo as coisas. Isso era viver no automático. Eles de tão viver no automático, eu quero falar disso, que é um perigo, viver no automático. Amém? O povo estava tão no automático que acontece o seguinte, eles estavam tudo bem, estavam até fazendo. Olha só a situação, eles estavam semeando muito e recolhendo pouco. Comendo, mas não se fartar. Olha isso, irmão. Olha isso. Comia, então até então não tinha para comer. Aí tem para comer, mas não se farta. Ou seja, até então não tinha nem trabalho, porque nem semente ou nem algo tinha para se trabalhar. Agora é um trabalho demais, mas não vê o fruto do trabalho. Aí ele está falando, bebeis, que antes nem água no deserto tinha, bebeis, mas não saciar. Porque, irmão, estava tão automático o negócio que eles não viam a gravidade do que estava acontecendo. Trazendo para a nossa vida, é o automático da vida. Trazendo para os nossos dias, é o automático da vida. Eu acordo, eu vou trabalhar. Eu acordo, irmão, primeira coisa, eu não enxergo que eu acordar, abrir os olhos, levantar da cama, é um milagre. Mas sabe por que eu não enxergo que é um milagre de Deus? Porque eu não dou conta que esses pequenos milagres me levam, me faz notório ao milagre grande de Deus. Porque todas as vezes que eu levanto é um milagre. Toda vez que eu vou no banheiro é um milagre. Toda vez que eu vou comer é mais um milagre. Toda vez que eu dobro o meu joelho para orar ao Senhor é mais um milagre. Toda vez que eu vou ao trabalho e volto, mais um milagre. Toda vez que eu levanto e falo, minha esposa, Deus te abençoe, mais um milagre. Meu filho, Deus abençoe, mais um milagre. Pastor, mais um milagre. Irmão, mais um milagre, mais um milagre. Até que isso soma tudo, eu sou um milagre de Deus. Mas aí eu caio no automático. E é fácil nos dias de hoje cair no automático. E é fácil eu ser levado por uma sedução a cair no automático. Porque veja o que aconteceu. Observe o que aconteceu com esse povo. Viver no automático. As coisas estavam tão fácil, acontecendo por osmose, que eu ia. Vou fazer mais uma vez. Eu vou para o culto. Mais uma vez. Eu vou orar, mais uma vez. Eu vou pregar, mais uma vez. Eu vou tomar santa ceia, mais uma vez. Tereva subcomandasse. Automático. As coisas para mim ficaram automático demais. Eu bato o joelho aqui, então eu digo o que Deus está falando, automático. Eu bato o joelho aqui, como quem diz, eu sou assim, é fácil, é assim demais falar com Deus, é automático falar com Deus. O povo, irmão, estava literalmente vivendo uma coisa assim, olha, automático demais. E isso é um perigo. Aleluia. Viver no automático. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Então aqui, irmãos,
Deus, quando manifesta, Ele manifesta por um despertar de consciência. Eu já estou terminando essa mensagem aqui. É simples. Mas então aqui Deus começa a se manifestar para despertar essa consciência. Para dizer, epa, é a minha hora, é a minha vez. Aplicai-vos os vossos corações aos vossos caminhos. Ou seja, olha, recai em si, olha por onde você está passando, não vai pelo automático não, olha o que vocês estão fazendo, olha o que você está fazendo, o resultado no que está dando. Irmão, eu tenho que, evidentemente, parar e pensar um pouco, e começar a olhar, falar, meu Deus, eu tenho há tanto tempo na tua presença, eu estou há tanto tempo aqui, e digo que faço parte de um projeto de Deus, mas eu olho para a minha vida, e eu não vejo nada acontecer. Espera aí, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Aonde escapou? O que deixou? Aonde foi o erro? Aonde caiu o machado? Então aqui Deus, Ele vem e desperta para essa consciência. Ele desperta, fala, peraí gente, pensa um pouco, aplica no que vocês estão fazendo, presta atenção. Como quem diz, para depois vocês não falar que é o meu tempo. Para depois vocês falar que eu sou um Deus que não abençoo. Aleluia, aleluia. Irmãos, por mais que aquele povo tenta disfarçar, por mais que aquele povo tenta se esquivar, mas eles não podiam fugir de uma realidade. Que realidade é essa? Eles foram e Deus ficaram. Não tem outra explicação, irmãos. A palavra é simples. Olha a situação. O povo semeia e quanto? Muito. Trabalha por demais. Irmão, olha o povo hoje. Irmão, um tem 2, 3 trabalhos, tem outro que não tem nenhum, e vai aquela coisa, eu faço isso, eu faço aquilo, não, eu cabeceio, eu jogo pra linha, eu cato no gol, olha, é Deus, epa, espera aí, olha, aplica o teu caminho, aplica os vossos corações no teu caminho, como quem diz, observa o jeito que você caminha, olha o caminho que você está traçando, meu irmão. Esse despertar da consciência é como vem soando em nosso coração, dizendo, espera, acalma, aquieta-te, alma, e pensa um pouco na solicitude da vida. O que é que estamos fazendo? O que estamos fazendo? Aonde vai desaguar? No que isso vai nos levar? Aquele povo, irmão, não teve como fugir de uma realidade. Era notório. Era uma questão de parar um pouco e pensar. Quando o profeta Ageu começa a falar isso, eu tenho certeza que muitos ali começaram a pensar acerca disso. Quem sabe hoje, irmãos, é a nossa situação aqui. Quem sabe hoje é a nossa realidade. E a realidade não tem como esconder. A questão é, precisamos um despertar de consciência. Amém? Precisamos despertar para o que está acontecendo. Aquela questão ali que Deus está pregando, usando a situação, era para que todos voltassem às suas responsabilidades. Está errado. Está indo sem a minha presença. Está fazendo de uma maneira equivocada. Então Deus manifesta, aplica os vossos corações e os vossos caminhos, desperta a consciência para dizer, para retomar uma responsabilidade. Deus chamou, trouxe aqui para uma bênção, amém, mas tem uma responsabilidade a fazer.
Deus caminhou com você, te deu a bênção, te deu uma esposa, te deu um esposo, te deu filhos, mas tem uma responsabilidade a fazer. Deus te chamou, te tirou lá do lamaçal do pecado, te trouxe até aqui, te deu um banho de sangue, te purificou, mas você tem uma responsabilidade a fazer. Deus te chamou para este lugar, para este templo, amém, te chamou, te remiu, investiu em você, mas você tem uma responsabilidade a fazer. Aleluia, 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 glória a Deus. Então, irmãos, nós precisamos começar a compreender esse relacionamento. Deus trouxe, Deus fez, mas precisa retomar essa responsabilidade, amém? E aqui, o interessante é que na palavra de Deus, depois eu já estou terminando, irmãos, em nome de Jesus, que no capítulo 12, ele vai falar que então, o Zorobabel ouviu, e Deus vendo esse reconciliamento do povo, Deus observando que o povo voltou, reconheceu os teus erros, Deus agora começa a observar que o povo agora volta em si, depois do despertar da consciência, depois de cair numa realidade, depois de não negar os fatos, eles começam a temer a Deus, Deus agora começa a agir. No 13 ele começa a agir a favor do povo, O 13 diz assim: então Ageu, o embaixador do Senhor, falou ao povo conforme a mensagem do Senhor, dizendo: eu sou convosco, diz o Senhor. Eu sou convosco. Depois que o povo entendeu, depois que o povo reconheceu o erro, depois que o povo, aleluia santo, temeu, mudou-se o cenário. Mudou-se, porque Deus, aleluia santo, o prazer de Deus é ver os seus filhos abençoados. Mas havia uma responsabilidade, havia um plano, havia um projeto. Então, irmão, a questão aqui é se encaixar no projeto de Deus, é entender, é viver os modos operantes de Deus. Então, quando aquele povo reconciliou com Deus, então Deus fala: então agora eu sou convosco. Amém, irmãos? Essa palavra aqui é uma palavra simples, mas eu creio que a palavra de Deus hoje para nós é esse despertar dessa consciência. É nos levar a entender que não é viver no modo automático. Encarar as coisas numa realidade. E dizer que Deus se manifesta sim, para interromper os meus projetos sim. Se esses projetos forem destoantes da vontade de Deus, fora dos padrões de Deus, fora do contexto de Deus, Deus vai interrompê-los, irmãos. Quem sabe o que você está passando nada mais é aquilo que você pensa que é uma frustração, porque o inimigo está lutando contra. Quem sabe, irmão, não interromper de Deus dizendo: peraí, eu não estou nesse projeto. Peraí, refreia-se. Você está indo no automático. Você está agora operando no modo automático. Eu tenho outra coisa para você. Ei, espera aí. Vai com cautela. Põe a mão na consciência. Aplica o vosso coração, o vosso caminho. Vê aonde você está indo. Vê aonde os seus pés estão te levando. Amém, irmãos? Então essa palavra aqui hoje, irmão, é para a gente despertar. Sabe, esse nível de consciência, para entender no nome de Jesus, se tiver errado, não, Deus, é verdade, eu estou vivendo num tempo, eu estou fazendo a coisa aqui no automático. Eu preciso, Senhor Jesus, realmente retomar com o Senhor. Eu preciso, Senhor Jesus, retomar essa área, essa parte sentimental minha, essa área ministerial minha. Realmente estava em escombro, ficou parado por muito tempo, mas eu estou aqui para reconstruir. E o Senhor Deus disse na palavra, igual nós lemos: depois que o povo reconciliou, depois que isso veio com temor, depois que o povo descobriu e voltou à responsabilidade, Deus falou:
eu sou convosco. Amém, meus irmãos? Eu quero aqui orar por você. Eu quero aqui orar para que Deus venha e faça, para que Deus abra, para que Deus nos dê dessa possibilidade de recomeçar, de reconstruir. Amém? Feche os seus olhos onde você está, no nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu quero pedir ao Senhor agora, Senhor Jesus. Ó Deus, entra nessas causas impossíveis. Assim como, Pai, talvez nós deixamos, e os fatos não negam, talvez nós deixamos, Senhor Jesus, as suas coisas, talvez nós deixamos, Pai, de viver os seus projetos, talvez nós deixamos, Senhor, de viver os teus sonhos, ainda que por um momento, ainda que por um fato, um desleixo, um acaso da vida, um vislumbre das coisas, nos tirou desse projeto, Senhor Jesus. Oh Pai, vem agora, oh Pai, coloca de novo, traz de novo, Senhor Jesus, nos coloca dentro novamente desse projeto, desse processo do Senhor, nos traz, Senhor Jesus, de novo. Nós queremos reconstruir, nós queremos recomeçar, ó Senhor Jesus. Nós entendemos que sem o Senhor não dá, nós compreendemos, Senhor Jesus, se não for através e por intermédio do Senhor não tem jeito. Então, Senhor Jesus, vem, ó Pai, agora, trazendo, Pai, esta graça de poder recomeçar com o Senhor. E com certeza, Senhor Jesus, nós vamos dar fruto. Com certeza, Senhor Jesus, aonde botarmos os nossos pés, as nossas mãos, vai florescer, vai acontecer, porque o Senhor está conosco. Aqui, ó Senhor, nós oramos e te agradecemos em o nome de Jesus. Deus abençoe, meu irmão, a sua vida e nos dê uma semana de vitória em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.